aqui nesse intervalo maximal. E aí uma análise mais adiante, aquele negócio do AB, você vê o seguinte, para todo AB aqui, passa uma solução, para todo ponto AB entre essas duas retas, passa uma solução com domínio R. Uma única solução com domínio R. Para todo AB aqui, mesmo que eu pegue aqui, ó, passa uma solução com domínio igual a 1 menos o logaritmo natural da raiz de C mais infinito. Porque se o ponto está aqui, você sabe quem é o C. E o C vem bem para cá. O C é tal que... C não. O menos o logaritmo natural de C vem para antes dele. Aí a solução passa por ele. Como no caso da aula passada. Que mudando o AB, muda a assíntota. Não, isso aqui não é assíntota, tá? Muda. Se eu pegar um ponto AB aqui, a solução é uma solução tal que a assíntota está antes. Esse menos o logaritmo natural da raiz de C vai ser menor do que o valor de A. Aí pega uma solução. Mas isso eu deixo com vocês, olharem nas notas. Tá certo? Esse exemplo eu vou parar aqui. Então tá aí as caras das soluções dessa equação. Vamos analisar uma outra equação, que é essa daqui, ó. F' de x F' de x igual F' de x igual a f de x sobre x2 menos 1. Tá? F' de x igual a f de x sobre x2 menos 1. Então, a primeira coisa a observar é que a equação ela é dessa forma, ó. F' de x igual a quê? A f de x, onde quem é f de xy, hein? É quem? Y sobre x2 menos 1. Tá certo? Agora, quem é o domínio da f? O domínio da f grande, a função que define a equação diferencial, é o conjunto formado por cada par ordenado x, y e R2, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Esse conjunto é um conjunto aberto, tá? É um conjunto aberto. Olha, pessoal, para você tirar as suas conclusões ao longo do processo de resolução e fazer certas contas, você tem que fazê-las à luz do teorema de existência e unicidade, tá? Tá bom? Principalmente você, que é aluno de bacharelado em matemática. Então você tem aqui, ó, o domínio da f não inclui essa reta, nem inclui essa reta aqui. Aqui a reta passando pelo menos 1. Ó, o menos 1. E aqui é o 1. Então, o ômega, o domínio da f, é esse conjunto aqui, ó. É o R2 tirando essas duas retas. Aí o teorema de existência e unicidade, porque a f e a sua derivada parcial em relação a y são contínuas nesse conjunto aqui, que é aberto, o teorema de existência e unicidade diz que por cada ponto aqui passa a única solução. E aí nós veremos que o domínio maximal são os intervalos menos infinito menos 1, menos 1, 1 e 1 mais infinito. Lembre do resultado anterior, a gente
pode pensar que todo domínio maximal é a reta toda. Não é a reta toda. Tá? E aqui, mas aqui, os domínios maximais serão menos infinito, menos 1, 1, e 1 mais infinito. Então, observe. Ó, vamos lá. Qual é a conta a ser feita? Qual é? Eu vou partir de uma solução, né? Uma solução, φ de x igual a QI igual a φ de x sobre x menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir por x2 menos 1. Então, o que eu farei? Vou escrever isso, né? Mas eu só posso fazer essa conta se eu souber que φ de x é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. Por isso que o procedimento começa, que eu faço o seguinte, ó. Primeira coisa eu observando daqui, é que as funções nulas com domínio menos infinito, menos 1 e 1 mais infinito são soluções. Tá? As funções nulas, φ1 de menos infinito, menos 1 em R, φ2 de menos 1 em R, e φ3 de 1 mais infinito em R, e não precisa aqui escrever dadas por, porque se eu estou dizendo que elas são nulas, é porque a φ1 de x é zero, qualquer que seja x, pertencente ao intervalo menos φ menos 1. E essas funções nulas, esses domínios, elas são o quê? Soluções da equação diferencial. São ou não são? Daí, se I é um intervalo aberto e φ de I em R é solução não nula da equação diferencial, então, pelo fato de ser solução, o par x, φ de x, precisa pertencer ao domínio dessa função, qualquer que seja o x no domínio dela. E aí a conclusão óbvia que você tem é que o I está contido no primeiro intervalo, que é o intervalo menos infinito, menos 1, ou o I vai ter que estar contido aonde? No segundo intervalo, por quê? Está contido. Ou o I está contido no segundo intervalo, ou o I está contido no último intervalo. Porque é uma solução. Se é uma solução, ela não pode estar definida do intervalo, começa com o seu gráfico começando aqui e terminando aqui. Porque como é que ela vai passar por aqui? O gráfico tem que estar contido. Quando é que φ é solução? Quando φ é diferenciável, o par x, φ de x, pertence ao domínio da função que define a equação, qualquer que seja x em I, que é o domínio, então não pode. Então, o que acontece isso ou isso, ó. O I tem que estar aqui, aí a solução aqui. Ou o I está aqui, não tem outra. Então, o I está contido nesse intervalo, nesse φ menos 1, ou está contido no intervalo menos 1, 1, ou o I está contido no intervalo 1 mais infinito. E φ de x
não pode ser zero em nenhum ponto. Porque se a φ tem esse domínio aqui, ó. Suponha que a φ tem esse domínio I aqui. E ela for zero num ponto, ela tem que ser zero em todos os demais pontos. Mas ela não pode, porque ela é não nula. Ela sendo não nula, ela tem que ser não nula, diferente de zero em cada ponto do seu domínio. Tá? Então você tem que φ de x é diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a ele. Por que eu estou agindo assim? Porque as soluções nulas eu já as conheço. Eu estou atrás das não nulas. Pegando uma solução não nula, definida no intervalo aberto, pelo teorema de existência e unicidade, ela tem que ser diferente de zero em cada ponto do seu domínio. Entendido? Tá? Logo eu posso escrever, né? Logo, eu já tenho que φ' de x sobre o quê? φ de x, isso é igual a quanto? A 1 sobre x2 menos 1. Qualquer que seja x pertencente a ele. Ou seja, a integral de 1 sobre φ de x vezes... E quando eu escrevo ou seja, já estou enfatizando que é uma equivalência, tá? A integral de 1 sobre φ de x vezes φ' de x, integral em x, é igual a quê? A integral de 1 sobre... Essa integral sendo realizada ao longo do intervalo I. Tá? Agora vamos resolver. Tá? Tá bom? Daí, assim, tá? Assim, aí agora eu chego aqui, né? Isso aqui é o U, ó. Isso aqui é o U, enquanto esse aqui é o... Deu. Então, assim, você tem o quê? Logaritmo natural do módulo de quê? De U, que é o φ de x, né? Integrando, é igual a metade de quem? Do logaritmo natural do módulo de quê? De x menos 1 sobre x mais 1 mais uma constante. Tá certo? Qualquer que seja x pertencente a I, onde C é uma constante real. Tá? Deste modo, aí eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer a conta, esse 1/2, ele entra para dentro como o quê? Raiz quadrada. Tá? Então fica logaritmo natural de quem? Da raiz quadrada dessa expressão aqui. Fica mais fácil, né? Então, quando eu aplico a exponencial, fica o quê? Fica o módulo de φ de x igual a quê? Igual a exponencial do logaritmo natural da raiz, que é raiz quadrada de 1. Tá certo? Vezes a exponencial de C, então isso aqui fica igual a C vezes isso aqui, onde qualquer que seja x pertencente a I, onde C é uma constante diferente de zero.
Tá? Porque se C é real, exponencial de C é outra constante, só que é uma constante diferente de zero, não. Perdão. Me corrija. Positivo. Positivo. O diferente de zero vem agora. Tá? Tá bom? Tá? Portanto, aí vem o teorema do valor intermediário a me ajuda. Φ não é nula em nenhum ponto. Φ de x é diferente de zero, qualquer que seja x pertencente aí. Então ela não pode ser, pelo teorema do intervalo intermediário, seno contínua, tá? Porque se φ de x é isso aqui não é diferente de zero. Então φ de x, se o modo é diferente de zero em cada x de i, φ de x é diferente de zero em cada x de i. Aí pelo teorema do valor intermediário, ela não pode ser positiva num ponto e negativa no outro. Então ela é sempre positiva, ou seja, φ de x é isso aqui com C positivo, ou ela é sempre negativa. Φ de x é isso aqui com C negativo. Então, portanto, φ de x é o quê? É C vezes raiz quadrada de x menos 1 sobre x mais 1 tem módulo, qualquer que seja x pertencente aí, onde C é uma constante o quê? Diferente de zero. Então isso dá a solução geral com domínios maximais. Tá certo? Daí a solução geral φg com domínio maximal, sendo o domínio intervalo à luz do teorema de existência da unicidade, com domínio maximal, é dada por. E aí vocês verão quem é a φg. Vamos lá. Se I está contido aqui dentro, I pode ser estendido a todo o intervalo menos infinito menos 1. Tá? Então, ó, φg de x igual a quê? AC vezes raiz quadrada de, ó, x menos 1 sobre x mais 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, onde C é real. Porque se eu estou aqui, x menos 1 sobre x mais 1 é positivo. Tá? Isso é positivo. E por que pode ser real? Porque se C for zero, eu já incorporo a função nula. E C diferente de zero são as soluções não nulas, com esse domínio maximal. Ou φg de x igual a quê? AC vezes raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 mais x. Qualquer que seja x no intervalo menos 1, onde C é uma constante real. Por quê? Porque aqui dentro, x menos 1 sobre x mais 1 é negativo. Seu módulo menos ele. Então, fica isso aqui. Ou φg de x igual a quê? A C vezes o quê? Vamos lá. C vezes
Aí volta. Raiz quadrada de x menos 1 sobre x mais 1. Qualquer que seja o x pertencente a 1 mais infinito, onde C é um número real. Então, isso são as soluções. Tá? Essa é a solução. Qualquer solução é dessa forma, só muda o domínio. Pensando no domínio como sendo intervalos maximais à luz do teorema de existência e unicidade. As nulas já estão embutidas, que quando eu... Aqui são quem são as soluções não nulas? São as soluções dessa forma, onde C é diferente de zero. Aí, fazendo C real, C pode ser zero, eu incorporo as nulas. Tá? As nulas, elas aparecem aqui, tá? Para você usar o teorema de existência e unicidade e, pegando uma solução não nula, ter que ela é diferente de zero em cada ponto do seu domínio para poder escrever isso aqui. E fazer a conta daqui por diante. Entendeu? Rigorosamente é isso. O pessoal chega e faz a conta assim e depois esquece até de pegar a função nula, que é a solução. Porque quando eu só posso fazer isso se φ de x for diferente de zero em cada ponto do seu domínio. Essa é a forma correta de se resolver a equação. É uma forma correta, tá? Vamos pegar uma que é interessante. Eu não expliquei para você que qualquer... Se você